Hoje, o principal destaque do nosso Rede Notícia é a possibilidade, gente, dos guardas municipais deixarem de fazer a segurança nos centros de saúde de Belo Horizonte. Vamos começar o nosso Rede Notícia hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Muito obrigado você que está assistindo a gente em transmissão simultânea no canal 30.1 da TV Horizonte, também no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial e no Som da América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. 12 horas em ponto, está no ar o Rede Notícia. Muito boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar as notícias aqui de Belo Horizonte, do nosso estado, do Brasil e do mundo inteiro. E a gente quer você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar lá no nosso canal exclusivo Rede Notícia TVH no YouTube, só pesquisar. Já somos mais de 5.400 inscritos, né? E também convido você para acompanhar no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. E tem também o Spotify com a nossa entrevista, Rede Notícia Entrevistas, que todo dia a gente posta lá também as nossas entrevistas. Verdade. Meio-dia, 1 minuto. Nós começamos o Rede Notícia desta quarta-feira, como eu falei logo no início, na transição do Tribuna Livre para o Rede Notícia, falando sobre essa possibilidade da retirada dos guardas municipais dos centros de saúde de Belo Horizonte. Esse caso veio à tona depois do Sindicato dos Servidores Públicos da capital mineira, o Sindibel, anunciar que os trabalhadores dos centros de saúde podem entrar em greve a partir desta sexta-feira, se a medida for tomada, se a medida for realmente concretizada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos conversar com a Erlane Grace, Erlane que acompanhou um evento hoje pela manhã com a presença do prefeito Álvaro Damião, e o prefeito da capital mineira falou sobre esse assunto. Não é isso, Erlane? Muito boa tarde. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A possível retirada da Guarda Municipal das unidades de saúde de Belo Horizonte segue gerando repercussão. Segundo a Prefeitura, estudos estão sendo realizados para definir como será o reforço do efetivo. Enquanto isso, os agentes continuam na rotina atual, garantindo a segurança em postos, centros de saúde e UPAs da capital. O prefeito Álvaro Damião se pronunciou sobre essa situação. Vamos ouvi-lo. O que a gente percebeu em alguns estudos até agora, que a maioria dos problemas relacionados com segurança dentro de centros de saúde é relacionado a estresse de pessoas que frequentam o centro de saúde. A pessoa chega ali já estressada para poder ser atendida e aí ela acaba nesse estresse que ela tem ali na recepção do centro de saúde, gerando algum tipo de problema. Mas não significa dizer que para resolver o problema que foi gerado tem que ser um guarda, tem que ser um policial. É esse estudo que nós estamos fazendo para ver se a gente vai conseguir otimizar a segurança pública num todo. E otimizar a segurança pública num todo, dar segurança às pessoas que frequentam e que trabalham nos centros de saúde, não precisa, às vezes, necessariamente de ser através de um guarda parado ali dentro. É isso que a gente está estudando. Agora, data para isso ainda não tem. André, Janaína, daqui a pouco eu retorno com mais informações. E ainda sobre a possível retirada dos guardas municipais das unidades de saúde aqui em Belo Horizonte, o Sindiguardas, que é o sindicato dos guardas civis dos centros de saúde, né, por meio de nota, eles manifestaram a solicitação de urgência de retirada dos guardas civis. De acordo com o sindicato, na maior parte das unidades, os guardas são escalados para trabalhar sozinhos, o que não atende ao princípio da supremacia de força. O sindicato também relata que existe uma lei estadual que proíbe policiais militares de atuarem sozinhos, justamente para preservar a integridade desses profissionais e garantir maior segurança em suas atividades. Seguindo a mesma lógica, essa medida vem para proteger os guardas civis e assegurar que possam atuar com mais eficiência, respaldando a situação de ocorrência. Na mesma manifestação, a solicitação do Sindiguardas de retirada dos guardas,
Em contrapartida a essa manifestação da solicitação do Sindiguardas, da retirada dos guardas municipais do Centro de Saúde, o Sindibel, que é o Sindicato dos Servidores e Empregadores Públicos de Belo Horizonte, manifestou ser contra a medida, alegando que a remoção desses profissionais dos centros de saúde pode aumentar a insegurança e causar mais agressões aos profissionais da área. O diretor do Sindibel, Israel Arimar, traz os números das agressões dos profissionais e fala sobre a alternativa que o Executivo Municipal pode tomar para conseguir colocar e garantir a segurança nos centros de saúde. Vamos ouvir. Neste ano de 2025, nós tivemos 603 episódios de violência, sendo que 66 foi agressão de fato às trabalhadoras e aos trabalhadores em unidades de saúde. A retirada dos guardas deve ser precedida da contratação de segurança privada e do retorno dos porteiros. Não é possível que os centros de saúde, que as UPAs, funcionem de porta aberta, sem qualquer segurança para os trabalhadores. Não é possível que a gente arrisque a ter um novo cadáver pela falta de segurança no exercício da função. Gente, mais uma vez, quem precisa dos serviços do pronto atendimento do Hospital Rizoleta Neves, aqui na região de Venda Nova, enfrentou problemas, viu? A unidade de saúde está com restrições de serviço, graças à superlotação. E a gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que está no Rizoleta e conta os detalhes. Giovanni, qual que é essa situação de momento? Boa tarde. André e Janaína, a todos, muito boa tarde. Olha, nossa equipe já esteve aqui no Hospital Rizoleta Neves este ano várias vezes para relatar sobre a superlotação, viu? Em nota, o hospital esclarece o seguinte, que nos últimos meses tem registrado um aumento significativo no volume de pacientes com casos de maior complexidade. Houve crescimento de 38,1% nas solicitações de prioridade no CTI de abril a julho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Somente nos últimos dias, o pronto-socorro atendeu mais de 600 pacientes, o que impacta no tempo de espera para casos não críticos. O hospital funciona como uma unidade de porta aberta, voltada à urgência e também emergência de média e alta complexidade. Todas as queixas são consideradas, mas pacientes não críticos e aqueles que necessitam de atestado médico devem procurar as unidades básicas de saúde mais adequadas para qualquer tipo aí de atendimento. Nós conversamos aqui com alguns pacientes onde eles relataram essa superlotação. Vamos acompanhar. Tem umas 3 horas que eu estou aqui no Rizoleta, vim com o braço muito machucado, eu caí ontem à noite no plano da minha casa. Só chama na triagem e fica por isso mesmo. Tem gente desde ontem aqui e tá por aí. Meu pai tá aqui há muito tempo, tem 1 hora, né? A gente tá aqui esperando, só que ele é acamado. Mas aí minha irmã foi pedir uma maca ali, só que falou que não tem maca. Aí ele tá na cadeira de roda. André e Janaína, a situação aqui é muito delicada, viu? Conversamos aí com mais pacientes agora cedo e eles falaram o seguinte, viu? Que muitos deles chegaram aqui ontem à noite, só foram atendidos agora, por volta aí de 11h30, meio-dia. E olha só, em nota ainda, a assessoria aqui do hospital disse o seguinte, que as fichas vermelhas e laranjas são atendidas aí nos casos graves com atendimento imediato, as fichas amarelas, verdes, azuis, casos de menos urgência, que já podem esperar ou ser encaminhados às outras unidades de saúde, como as UPAs e também as UBS. Para evitar a suspensão temporária de atendimento, os pacientes não críticos, é fundamental orientar a população sobre o uso correto do serviço de saúde. O hospital tem adotado estratégias para otimizar suas estruturas, mantendo a qualidade e segurança da assistência. Durante a internação, todos os recursos necessários são disponibilizados. E a direção avalia constantemente as medidas para reduzir o tempo de espera, como o remanejamento de equipes e mantém a comunicação com a rede de urgência e emergência para articular o apoio e também a retaguarda. Olha, o cenário aí de alta demanda
não é exclusivo do hospital, mas reflete aí uma realidade em toda a rede de assistência da capital mineira. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Gente, até quando que nós vamos continuar assistindo essa condição de saúde precária em unidades essenciais de Belo Horizonte? A UFMG, que é a gestora do Hospital Rizoleta Neves, não respondeu aos nossos questionamentos. O que está acontecendo no Rizoleta Neves, Janaína? Unidade de saúde lotada. Pessoa que chega desesperada querendo atendimento e não tendo atendimento. É exatamente isso que leva à agressão dos servidores da saúde, que nada a ver tem com isso. Estão ali trabalhando sobrecarregados, estão ali trabalhando sobre alta pressão, com infraestruturas precárias de trabalho e que também estão num estresse violento. E quem chega para poder ser atendido está no desespero de ver um ente querido numa situação que pode, para ele, pode ser de vida ou morte, que pode não ser. Mas você está com incômodo, ninguém vai para o hospital para poder passear, gente. As pessoas vão procurar um pronto atendimento porque está passando mal. A pessoa vai para um centro de saúde porque está passando mal, que está precisando de médico. Isso é só um recorte de um dia, né? Porque todo dia acontece isso. E aí cabe verdadeiramente a gente avaliar uma questão. Cabe verdadeiramente a gente pensar numa questão. O que precisa ser feito primeiramente? Manter a segurança nos hospitais, aí voltando à questão de retirada ou não dos guardas municipais. Se a guarda tem que fazer outras coisas, eu acho que também tem que cuidar da segurança dos hospitais, contrata a segurança privada, mas em primeiro lugar, melhore-se o serviço. Se melhorando o serviço, as coisas vão funcionar. A segurança tem que ter, porque, afinal de contas, não é só servir da segurança ao funcionário, ao servidor público. Tem que se ver segurança do prédio público, da estrutura pública, que é pago com o nosso dinheiro. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado. Agora, a falta de vergonha na cara de quem gere a saúde de Belo Horizonte relacionada aos problemas do Rizoleta Neves é algo realmente de espantar a gente, que cá entre nós, né? É problema atrás de problema, é situação que se repete, é um velho museu de grandes novidades. Infelizmente, parece que não tem fim. E ainda falando de saúde, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais analisa hoje, em primeiro turno, o projeto de lei que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. É uma proposta polêmica que foi enviada pelo governo do estado e que abre espaço para a terceirização das gestões de hospitais vinculados à rede FEMIG. Na justificativa do projeto de lei, o governo estadual defende que o serviço social autônomo é uma forma de modernizar a gestão dos hospitais. O texto que vai ser analisado pelos deputados prevê que o SSA vai ser uma pessoa de direito privado, sem fins lucrativos e que os contratos com os estados terão prazos determinados. Vamos ver o que vai dar disso daí. Vamos falar das notícias da área policial. A Polícia Federal cumpre uma operação na manhã de hoje contra quadrilhas de tráfico de drogas que atuam em Belo Horizonte e em Santa Luzia, na região metropolitana. Ao todo, já foram cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão e outros 4 de prisão preventiva. Mandados, me desculpe. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que a organização criminosa é responsável por diversos pontos de venda de drogas em bairros da capital, como, por exemplo, o Conjunto Paulo VI, Piratininga, Pedreira Prado Lopes, Cabana do Pai Tomás e outras localidades. As investigações identificaram ainda que o grupo está interligado a uma facção criminosa, cujo líder foi transferido pela facção de Belo Horizonte para Santos, em São Paulo, onde ele continua coordenando os crimes nos pontos de tráfico gerenciados pela facção. Se julgados, os investigados podem responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.
Está marcado para hoje à tarde o interrogatório de Raul Rodrigues Costa Lages, acusado de homicídio triplamente qualificado contra a ex-namorada, a advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. As últimas audiências deste caso ocorreram em maio, quando 13 testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas e outras dispensadas. A vítima caiu do 8º andar do prédio em que morava, no bairro Bento, na região bairro São Bento, na região centro-sul aqui de Belo Horizonte, em junho de 2022. Inicialmente, o caso foi tratado como suicídio revertido em homicídio triplamente qualificado após a conclusão do inquérito da Polícia Civil. O interrogatório deve ser marcado por uma manifestação em frente ao 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, por parte de amigos e também de familiares da vítima, que cobram que o acusado seja responsabilizado pelo crime. E a Justiça também inicia hoje o julgamento do suspeito de matar a tiros o sargento Roger Dias. Quem traz os detalhes é a Letícia Bessa. Começa nesta quarta-feira, dia 20, à 1 da tarde, a audiência de instrução, que é considerada a primeira etapa do processo no Tribunal do Júri, do acusado de matar o sargento da Polícia Militar, Roger Dias. 10 testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, serão ouvidas no 2º Tribunal do Júri de BH, que fica no Barro Preto, região central da cidade. O sargento Roger Dias foi morto em 5 de janeiro de 2024, no bairro Novo Arão Reis, na região norte de Belo Horizonte. O crime aconteceu enquanto o Elbert Fagundes, de 26 anos, principal suspeito do crime, estava foragido depois de uma saidinha de Natal. O Elbert vai participar da audiência por videoconferência, direto da Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, caso haja tempo, o interrogatório do réu também deve ser realizado. Repórter Letícia Bessa. A Justiça negou o pedido da defesa de Tiago Scheffer Sampaio para realizar exames de insanidade mental no réu, que é acusado de matar Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos, em março de 2025. Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais justificou que a recusa do pedido se deu pela falta de elementos que indiquem comprometimento da saúde mental de Tiago Sampaio, que durante todo o processo apresentou pensamento e discurso organizados. Com isso, o processo segue para a fase de alegações finais. Tiago Scheffer Sampaio, de 27 anos, e Lucas Rodrigues Pimentel, de 29, são presos desde o dia 12 de março e são acusados de homicídio, vilipêndio e ocultação de cadáver. A vítima desapareceu após ter se encontrado com Tiago para receber uma dívida de R$400. O corpo foi encontrado enterrado e coberto por concreto nos fundos da casa de Tiago, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. De acordo com as investigações, Tiago teria agido por ciúmes ao ver Maria Clara com um namorado em um bar, enquanto Lucas teria se incomodado após ser repreendido pela vítima em uma roda de amigos quando fez apologia ao nazismo. Durante a primeira audiência, realizada em 3 de julho, Tiago, de 27 anos, confessou ter matado Maria Clara com um mata-leão. Já Lucas, de 29, é acusado de ajudar a ocultar o corpo. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre as 2 novas rotas de turismo religioso em Minas Gerais. Agora, 12h18. Estamos de volta agora com Rede Notícia na capital mineira, 12h21. E como a gente falou no início do programa, agora pela manhã, o prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, se reuniu com representantes do comércio de Belo Horizonte para discutir a Lei de Liberdade Econômica. Quem acompanhou essa reunião, esse assunto e traz os detalhes, voltando ao nosso Rede Notícia, é a repórter Erlane Grace, que conta os detalhes. O prefeito Álvaro Damião se reuniu agora há pouco com representantes do comércio e dos serviços para discutir os impactos da Lei de Liberdade Econômica em Belo Horizonte. A medida promete reduzir a burocracia, dispensar alvará para atividades de baixo risco e dar mais agilidade para quem quer abrir uma empresa. Segundo a prefeitura, já é possível começar um negócio na capital em menos de 9 horas, enquanto a média nacional
passa de 20. Vamos ouvir o prefeito. O que a gente quer, e a gente já está fazendo, quando fala liberar alvará, não é liberar o alvará, é dar o alvará para quem tem condições de receber o alvará. Senão vai dar a impressão também de que a gente vai sair dando alvará para os outros. Não. É claro que a gente vai desburocratizar. E isso a gente já está fazendo. Desburocratizando a cidade. Mas o alvará ele é dado a partir da necessidade de quem pede e da forma como a prefeitura pode ceder também. Empresários destacam que a expectativa é de geração de empregos, atração de investimentos e melhoria da posição de Belo Horizonte nos rankings de competitividade. O presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva, falou sobre o que muda com a nova lei. Hoje você tem alvarás para atividades de baixo risco, que ele tem que fazer um procedimento mesmo que mínimo. Então isso vai ser extinto. Várias empresas com quinais, código de atividades empresariais simples, de escritórios, não vão precisar mais passar por essa burocracia. Belo Horizonte já tinha esse ambiente favorável para essas empresas, mas agora amplia esse número de código de atividades também. Então você tem outros fatores, que são licenciamentos, com prazos que a prefeitura não consegue cumprir por vários motivos, que aí as pessoas já podem fazer, por exemplo, licenciamento de mesas, de cadeiras, de bares, restaurantes, você pode ter os engenhos de publicidade. Se a prefeitura não conseguir devolver aquele pedido de licenciamento no prazo correto, ele já pode instalar esse equipamento e aí a boa-fé. Ele vai instalar dentro das regras da legislação e aí depois a prefeitura vai e faz a fiscalização. Mas você não trava esse empreendimento. Acontece muito também, as pessoas alugam o lugar, começam a ter atividade e vão pedir esse alvará e começa muitos questionamentos, muitos pedidos de exigências burocráticas. E também esses vão poder já ter a sua atividade, muitas dessas atividades vão poder já começar a sua atividade ali, e aí o alvará vai vir depois que ele começar a sua atividade. Vai ficar regular sem essa necessidade do alvará, ou vai fazer com que a prefeitura acelere esse processo de liberação do alvará. A Lei de Liberdade Econômica passa a valer a partir de 90 dias. Volto com vocês, André, Janaína. Obrigada, Erlane. E olha só, gente, Minas Gerais tem se consolidado como destino do turismo religioso. E a partir de hoje, o estado ganha 2 roteiros que vêm atraindo cada vez mais peregrinos e turistas. O Caminho da Agonia, na Serra da Mantiqueira, e os Caminhos Franciscanos, no Vale do Mucuri. Os detalhes com a repórter Gabriela Salles. Com pouco mais de 60 quilômetros, o Caminho da Agonia liga 4 cidades da Serra da Mantiqueira: Cristina, Maria da Fé, Pedralva e Itajubá. Além da espiritualidade, o caminho valoriza a produção local. O turista pode conhecer a gastronomia, degustar azeites, cafés e doces, tudo produzido pela comunidade. O novo atrativo turístico foi apresentado em uma feira do setor que acontece até hoje no Expo Minas, em Belo Horizonte. O turismo religioso ele tem crescido a cada semana, praticamente, lá na nossa região. A cada semana, um número maior de peregrinos, de turistas, estão vindo conhecer o Caminho da Agonia, conhecer nossa cultura, nossa gastronomia. A fé traz essas pessoas, esses peregrinos, que eles caminham pela religião, por autoconhecimento, introspecção e às vezes até o próprio desafio físico, né? A nossa região é montanhosa, sobe e desce, né? Então são vários os motivos para se peregrinar, incluindo a fé. A rota do Caminho da Agonia, tanto a rota franciscana, destacam a gastronomia mineira, a religiosidade, além da beleza natural da região. Já no Vale do Mucuri, a tradição religiosa também ganhou força. São os Caminhos Franciscanos, uma rota de 42 quilômetros, criada em 2019 e que já se consolidou como atrativo turístico da região. O projeto, liderado pelo Sebrae Minas em parceria com prefeituras e associações, fortalece não só o turismo religioso, mas também o turismo comunitário e cultural, valorizando artesanato, gastronomia e tradições. Nós prestamos diversos tipos de consultoria, desde o mapeamento da rota, a capacitações para agricultores, para empreendedores, para artesãos,
Trabalhamos também com o design de experiência, que é justamente você formatar a experiência para receber o turista. Então, muitas pessoas, pequenos agricultores, não haviam despertado aberto assim, o seu olhar para a possibilidade do turismo. Então, hoje, com a rota e com as capacitações, eles já têm esse incremento de renda. Do alto da Serra da Mantiqueira ao Vale do Mucuri, os caminhos da fé em Minas Gerais unem religiosidade, história, sustentabilidade, além de fortalecer a economia regional. Ela vai contribuir ainda mais com o turismo na cidade e na região também, porque Teófilo Otoni ainda não tem um histórico de turismo muito forte, a não ser o turismo de negócios, principalmente em questão das pedras preciosas. Então essa nova rota ela vem fortalecer também os empreendimentos do agronegócio, né, nesse caminho, que já é muito forte, mas essa rota ajuda ainda mais, né, fortalecer esses produtores locais. Olha só, gente, a Justiça exige do Google a alerta a usuários sobre publicidade infantil abusiva no YouTube. Quem conta os detalhes é o Nilton Lopes. O Tribunal Regional Federal, com sede em Belo Horizonte, determinou que o Google execute no prazo de 60 dias novas medidas no YouTube para reprimir práticas de publicidade consideradas abusivas envolvendo crianças. O juiz federal Glaucio Maciel, responsável pela medida, entende que não se trata de impor controle sobre as plataformas do Google, mas criar um mecanismo de alerta e denúncia. A decisão atende parcialmente a um pedido do Ministério Público Federal de 2016 em ação civil pública que questiona a veiculação de promoções protagonizada pelo público infanto-juvenil na plataforma de vídeos. O processo aberto em 2016 foi retirado da sessão virtual a pedido do Google para ser analisado em julgamento presencial marcado para dezembro de 2025, quando será verificado se a empresa cumpriu todas as determinações. Repórter Nilton Lopes. E olha só, gente, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para o projeto de lei 2628 de 2022, conhecido como ECA Digital, que cria regras para proteger as crianças e os adolescentes no uso de aplicativos, de jogos eletrônicos, redes sociais e também de outros programas de computador. Com essa urgência, a proposta ela pode ser votada diretamente em plenário ainda hoje. O texto, de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, e relatado na Câmara por Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, já foi aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial se for chancelado pelos deputados. O projeto de lei determina que as plataformas digitais criem mecanismos para restringir acesso de menores a conteúdos impróprios, além de reforçar medidas contra bullying, exploração sexual e vícios digitais. O texto ainda pede que as plataformas ofereçam ferramentas de controle parental e verificação confiável de idade, que possam remover conteúdos com violações aos direitos de crianças e adolescentes, mesmo sem decisão judicial. Esse projeto de lei ganhou força após a denúncia do influenciador digital Felca Brensami sobre perfis que exploravam a imagem de menores em busca de engajamento. Se aprovado pela Câmara nesta quarta, o projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a maioria dos brasileiros segue vendo negativamente a imposição de tarifas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está agindo bem em relação ao assunto. 71% dos brasileiros consideram errado o tarifaço, enquanto 21% aprovam a medida. Para 51% dos entrevistados, a decisão teve motivação política. Nesse embate, 48% avaliam que o presidente Lula age de forma mais correta, contra 28% que citam o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Já 15% dizem que nenhum dos dois lados está certo. A pesquisa também aponta melhora na avaliação do governo Lula. A aprovação subiu para 46%, detalhe que ela era de 43% em julho. E a desaprovação
caiu para 51, era de 53 no último levantamento. A diferença entre aprovação e reprovação é a menor desde janeiro. Já 55% dos entrevistados afirmam que Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro agem mal diante do tarifaço, enquanto sobre Lula há uma divisão. 46% acham que o presidente não está indo bem e 44% aprovam a conduta de Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento da Quest foi feito entre 13 e 17 de agosto com 12.150 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E os Estados Unidos aceitaram o pedido de consulta do Brasil na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Na resposta, porém, eles alegaram que parte das acusações envolvem questões de segurança nacional, que não podem ser revistas pela entidade. Segundo o governo americano, as sobretaxas de 50% sobre os produtos brasileiros e as investigações em andamento são medidas necessárias para proteger interesses estratégicos, já que as políticas recentes do Brasil estariam minando o Estado de Direito e ameaçando a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos. O Brasil acionou a OMC no início do mês, dando início formal a uma disputa comercial. Se não houver acordo em até 60 dias, o país poderá pedir a abertura de um painel na entidade. Diante do enfraquecimento do mecanismo de solução de controvérsias da OMC, a disputa tende a ter mais peso político e simbólico. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, informou que pode incluir novas acusações caso o processo avance. Agora, 12h33. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente vai conversar com o deputado estadual Leleco Pimentel, do PT. É daqui a pouco, depois do intervalo. Agora em Belo Horizonte, 12h37. Nós voltamos com Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, também no Som da América FM 107,1 e na Cultura M, nos 830 kHz. Olha só, gente, o trabalho como jovem aprendiz é uma pauta de evento aqui na capital mineira. Quem traz os detalhes é a Milene Alves. O Dia A da Aprendizagem, realizado pela Fiscalização Trabalhista em Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil, mobilizou empresas que ainda não cumprem a legislação para ampliar oportunidades de inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. A auditora fiscal do trabalho, Cristiane Azevedo Barros, que também é coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, conta como foi o evento. O evento foi um sucesso, contando com mais de 100 empregadores e exaltando e mostrando a importância da aprendizagem para não apenas como um cumprimento da legislação, que como auditora fiscal a gente fiscaliza, mas também voltados para demonstrando a importância, os ganhos que os empresários terão com a qualificação desse jovem para a sua empresa e para os jovens também uma grande oportunidade de trabalho com qualificação, direitos trabalhistas e previdenciários. Dados divulgados pelos órgãos envolvidos mostram que o país tem superado anualmente os seus resultados na inclusão de jovens aprendizes. Além disso, Minas Gerais tem bons resultados, já que em 2025, até o mês de julho, foram inseridos 13.875 aprendizes em ações fiscais. Jovens que atuam nas empresas descreveram durante o evento que a oportunidade os ajudou a vencer a timidez, a evoluir na comunicação e também no trabalhar com as tecnologias, além de ser uma inserção ao mercado de trabalho e ao maior cuidado com as finanças. A Delegacia Sindical em Minas Gerais, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, apoia a iniciativa, reforça a importância do processo de aprendizagem como política pública de combate ao trabalho infantil e de promoção da inclusão social. Para a entidade, cada vaga de aprendiz ocupada significa uma oportunidade concreta de desenvolvimento profissional e cidadania para adolescentes e jovens. Repórter Milene Alves.
E a Defensoria Pública de Minas Gerais promove mutirão de pessoas com deficiência. Gabriela Salles, quem traz as informações. A Defensoria Pública de Minas Gerais está com inscrições abertas para um mutirão de atendimento especializado para pessoas com deficiência e seus responsáveis legais. Os interessados têm até o dia 29 de agosto para se inscrever e acessar serviços como orientação e ajuizamento sobre medicamentos, inclusão escolar, solicitação profissional de apoio, atendimento educacional especializado, adaptação de currículo, materiais e atividades. De acordo com a coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, Fernanda Fernandes, o mutirão também inclui encaminhamentos e atendimentos relacionados à saúde. Pela primeira vez na história da Defensoria, a gente está realizando esse mutirão, que é específico para as pessoas com deficiência. E assim, podem vir as pessoas com deficiência, familiares, né? Tem muitos pais, responsáveis legais, avós, né? Podem vir também para a gente realizar esse atendimento. É muito importante que as pessoas façam inscrição prévia, porque para a gente conseguir se organizar, as pessoas já trazerem a documentação para já agilizar o atendimento e a tomada de providências. A gente vai receber essas inscrições. Aliás, já estamos recebendo essas inscrições. Os assuntos que a gente vai atender, né, são aqueles assuntos que geralmente são os mais procurados em relação às pessoas com deficiência e às suas famílias. Ou seja, questões relativas a atendimento médico, tratamento de saúde, né, essas terapias multiprofissionais que muitas vezes as pessoas precisam. Além de questões relacionadas à demanda escolar, inclusão escolar de alunos com deficiência. O mutirão da Defensoria Pública de Minas Gerais será no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, em Belo Horizonte, dentro da Semana da Inclusão da Pessoa com Deficiência. O atendimento será das 9 da manhã às 4 da tarde, na Rua dos Guajajaras, número 1707, no Barro Preto. Todos os atendimentos são gratuitos. Reforçando, as inscrições vão até o dia 29 de agosto, de forma presencial ou pelo WhatsApp da Defensoria Pública de Minas Gerais, 31 98455 5243. Outros detalhes no site defensoria.mg.def.br. Repórter Gabriela Salles. Agora, 12h43. Vamos para mais um intervalo e na volta a gente continua trazendo as informações de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo aqui no Rede Notícia. Doze horas e 46 minutos, estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30 e também pela Rádio América FM 107,1 e pela Rádio Cultura AM 830. E olha só, gente, em pleno inverno, ainda estamos no inverno, por incrível que pareça, tem previsão de calor aqui para Belo Horizonte, região metropolitana, e tem também, gente, tempo seco, né? Calor e tempo seco nos próximos dias. Inclusive, tem previsão de veranico. Você já ouviu falar sobre isso? Quem traz esse alerta e essas informações é o meteorologista do IMET. Vamos ouvir. Ao longo dessa semana a gente vai ter aí um pequeno aumento nas temperaturas, né? Que deve persistir aí ao longo do final de semana e até da próxima semana. Mas aqui na nossa região não é... Normalmente a gente não chama esse pequeno aumento de temperatura nessa época do ano como veranico, né? Então a gente tem aqui o conceito de veranico, que é um período em que para de chover dentro da estação chuvosa. Nossa estação chuvosa ela vai de outubro a março, né? Então, nessa época do ano já é normal ter esse leve aquecimento aí de 2 a 3 graus, que deve atingir grande parte do estado, e incluindo aqui a região metropolitana de Belo Horizonte.
Mas é uma coisa bem comum para essa época do ano, é típica essa variação muito grande, né, a partir de meados de agosto, entre as temperaturas, tanto as mínimas quanto as máximas, né, e uma pequena elevação aí das temperaturas gradual aí até meados de setembro, aí onde normalmente a gente até observa algumas ondas de calor, mas que não vai ser o caso dessa, porque essa vai ter esse pequeno aumento da temperatura nessa massa de ar quente e seca, né, ela vai ficar restrita aí à temperatura máxima, né, que deve aumentar um pouco, mas não vai ser nada extremo, né, vai ser uma coisa totalmente normal para essa época do ano. 12h48, como a gente tinha anunciado, nós vamos começar uma conversa com o deputado estadual Leleco Pimentel, do PT, que está chegando agora aqui aos nossos estúdios. Trânsito e mobilidade nessa capital mineira são umas coisas bem complicadas, deputado, que já está agora aqui com a gente. Obrigado pela sua disposição em vir aqui conosco conversar no Rede Notícia. O problema grave da nossa cidade, da nossa capital mineira, que é o trânsito, né, deputado? Boa tarde. A gratidão também pelo convite. Boa tarde. Venho sempre em nome da Assembleia. Eu tenho um projeto de lei exatamente em pauta, que é o tema da mobilidade urbana e rural, né? Porque, de maneira que a gente tenha o transporte público de fato efetivo e com condições para os trabalhadores, a gente entende que melhora o trânsito, né? Deputado, devido a essa questão que nos trouxe um contratema, já estou te fazendo o convite para o senhor voltar novamente para a gente conversar com mais tempo. Mas hoje a gente tem um tema muito importante de discussão na Assembleia, que é o serviço social autônomo, que pode terceirizar a gestão dos hospitais da Rede FEMIG. Vai para a pauta de votação. Como é que vocês da oposição, já desde o início, quando ele começou a tramitar, a oposição sempre rechaçando esse projeto, como é que vocês pretendem se mobilizar nessa votação de hoje? A obstrução é um instrumento legal, regimental, e que nós, do Bloco Democracia e Luta, os 20 deputados, inclusive tem deputados da base também que discordam, é a privatização da saúde. O Hospital João 23 agora entra na Berlinda, vamos pensar assim. Outro dia era o Amélia Lins. Então, o que deseja o governo Zema? Se livrar, de fato, das responsabilidades que nós entendemos serem estratégicas do Estado. Se ele quer privatizar as rodovias, mesmo que encontre um chão de resistência, ele tem mais habilidade para tratar. Mas a saúde pública, assim como quer fazer com a CEMIG e com a Copasa. Esse GEOSP é uma tentativa de privatização a partir de empresas que vão ter a gestão e o domínio sobre aquilo que é pactuado tripartite no SUS, o governo federal com o governo do Estado e os municípios. Hoje, o governo não recebe nem recursos mais para as especialidades e está repassando para os municípios. Aqui, para fazer um paralelo, até a gasolina, não é, da polícia virou tema que vem para a Assembleia. Por isso, o governo lava as mãos. Ele não tem responsabilidade com a gestão pública dos hospitais. E na Assembleia, isto é um mecanismo de obstrução, não pode confundir. Há poucos dias, as pessoas viram a invasão por deputados durante 30 horas lá na Câmara, não permitindo que se instalasse ali as comissões ou que se instalasse votação. A obstrução é que cada deputado pode se inscrever para debater o projeto por até 1 hora cada um e, durante 6 sessões, a gente tem que esgotar, porque se as 6 reuniões completam, a votação acontece no plenário. Portanto, queremos, com esse prazo, convencer os demais deputados de que esse prejuízo para a saúde e para o povo mineiro é grande. Nós não podemos deixar a Zema privatizar a saúde. Você citou Copasa e CEMIG, que estão no pacotaço do Propag. Né, o governo diz, e até o governo fala e afirma que não tem dinheiro para poder disponibilizar um novo sistema para a Polícia Civil por conta da questão do pagamento da dívida. Diversas vezes o governo utiliza a questão do pagamento da dívida como uma fala, uma justificativa para não conseguir implementar determinadas coisas em Minas Gerais. O Propag foi um desenho feito pela Assembleia junto com o governo federal. Você é do mesmo partido do presidente da República. Vice-governador Matheus Simões, que é o gestor do comitê do Propag no governo estadual, já disse categoricamente algumas vezes que o governo federal está atrapalhando em questão
da falta de tempo para poder fazer a avaliação dos ativos, incluindo Copasa e CEMIG, e por isso que Copasa e CEMIG deveriam, esse projeto que quebra, essa PEC que quebra a exigência do referendo, deveria andar. A oposição, em contrapartida, vem usando os instrumentos de obstrução para travar isso. Afinal de contas, quando que essa discussão vai à tona? Sabe por quê, Leleco? O que fica a impressão é o seguinte, de um lado queremos o Propag, e do outro lado parece que o Propag trava na Assembleia e o prazo está se expirando até 31 de outubro. O que falta para destravar esse nó, afinal de contas? Olha, a oposição deixou bem claro, não à privatização. Quem desenhou o pacote do Propag, e Minas Gerais é o único que não paga, o governo federal que está pagando a conta deste governo que mente, porque diz que não aumentou a dívida, aumentou. O Matheus Simões foi na Assembleia para dizer que abriria a lista daqueles que eles deram isenção fiscal por 25 anos, 25 bilhões. O que ele alegava? Que o governo federal cobrava 40 bilhões de entrada. Nunca teve isso. Isso foi desmentido. Depois ele quer pressionar a Assembleia, e o presidente Tadeu faz de forma correta, dizer, na Assembleia nós nunca perdemos prazo. Então a gente vê que o governo, ele resolveu colocar a pauta da privatização e o lançamento da candidatura de Zema, a pseudo-candidatura, e do próprio Matheus Simões, tentando ver se cresce alguns pontos e tentando rivalizar com a oposição. O que nós temos de fato? É que há um pedido do presidente Tadeu de que a gente consiga uma dilação de prazo, aumente o prazo, uma vez que quem vai avaliar estas empresas diz que não faz com menos de um Agora, ano. na primeira tentativa dele que ele fez no início da semana lá em Brasília, não teve muito resultado acerca disso. O resultado sobre a prorrogação do prazo, ela virá. Agora, prestem atenção no que está acontecendo neste momento. A diretoria do BTG Pactual baixou em Minas Gerais. Para quê? Para discutir a privatização da Copasa. Eles querem o saneamento. Nunca colocaram um centavo, mas querem agora pegar tudo pronto para aumentar as tarifas e ter alto lucro. É isso que o governo Zema faz. Está aproveitando a pauta do Propag para colocar goela abaixo do povo mineiro, achando que a Assembleia Legislativa vai engolir esta que é uma proposta de colocar para os seus apaniguados o Estado inteiro. 343 terrenos, inclusive a UENG, a questão da privatização. Então, está tudo imbricado. Federalizar, o senhor é favorável? A federalização, ela fere um princípio que nós, aqui no Estado, pelo menos do Bloco Democracia e Luta e Oposição, nós não queremos abrir mão, que é do gatilho de consulta à população. Nós temos uma PEC que garante que esses ativos da CEMIG e da Copasa não sejam vendidos sem um referendo. Por isso, é uma encruzilhada. Quando nós vemos que não foi avaliado ainda a Codemig, que já está lá, que precisa ser avaliada para saber se chega ao valor dos 20%, não é? Que o Estado quer dar de entrada para amortizar e não ter uma dívida que ao longo do tempo aumente. Que a gente tenha o Propag no horizonte de acabar com a dívida e que os investimentos do Estado ocorram. O que ocorre é a contradição. Como é que um governo precisa juntar 25 bilhões e dá 25 bilhões sem dizer para qual empresa e para quem? Então, nós temos um governo que esconde informação e quer jogar para cima da Assembleia e do governo federal a culpa daquilo que é a mentira e a má gestão de Zema e de Matheus Simões. Deputado, antes da gente encerrar aqui, queria falar com o senhor sobre um projeto de lei Nossa Senhora da Piedade Padroeira de Minas Gerais, padroeira da Rádio América, né, da TV Horizonte. Imagem aqui. É verdade, tem um projeto de lei para criar o Dia de Nossa Senhora da Piedade, é isso mesmo? Conta pra gente. É, um decreto de 1953, né, uma bula papal, trouxe Nossa Senhora da Piedade como a devoção de Minas Gerais, portanto, a padroeira do Estado. Em tempos em que a mineração, em tempos em que a mudança climática e o próprio debate da escala 5x2, ante a esta escala que vivemos de 6 dias trabalhado em 1, o feriado não pode deixar de ser um dia estratégico para aumento do nível da reflexão, para a melhoria da qualidade de vida e para o incentivo ao turismo. Veja Nossa Senhora da Piedade em Caeté e das mais de 300 localidades de Minas que tem Nossa Senhora da Piedade como padroeira. São lugares onde a reflexão sobre o meio ambiente, onde o turismo, que também está no PIB,
pode trazer a diferença. Esse é um projeto de lei que não quer apenas um feriado, mas quer elevar o nível de consciência dos trabalhadores de que um dia parado é também um dia digno para todos os trabalhadores. E esperamos ter o apoio, assim como dissemos ao Dom Valmor, a todos, mas é um feriado que não se trata de religião apenas, mas da proteção ambiental que precisamos, sobretudo em santuários que estão ameaçados pelas mineradoras e o nosso patrimônio de Caeté é um deles. Deputado, eu quero já te fazer um convite para que a gente tenha mais tempo. Você tem uma atuação muito forte em defesa do pessoal da Bacia do Rio Doce, de tudo que aconteceu em Mariana e que ainda precisa ser muito discutido. Se fala em pactuação, se fala em tudo, mas quem perdeu suas casas em Bento não foi para casa até hoje, não tem lar para morar até hoje. Eu estive lá no primeiro dia, quando tudo era só lama. Você sabe e pessoas não foram reparadas isso até hoje. Na Pastoral da Juventude, eu vim da Pastoral da Juventude. Você conhece bem essa realidade? Eu cuidava de uma horta em Bento Rodrigues, mas ali não se matou e não se acabou com apenas 19 casas. Matou uma bacia inteira. Pescador não pode buscar peixe, a água não pode ser bebida, a água da nossa casa comum ficou comprometida. Então, é este cuidado. Quero voltar aqui, aceito o convite e fiquei muito feliz de poder chegar aqui, mesmo atrasado. Mas nós temos apresentado projetos de lei e temos discutido com a sociedade. Nenhuma letra pode ser morta. Por isso que a gente precisa ter um grande debate na sociedade para que as leis tenham funcionalidade e apoio popular. E nós estamos aqui denunciando a privatização que está em curso no Estado, feita pelo governador Zema e pelo vice Matheus Simões. Obrigado, deputado Leleco Pimentel, pela sua presença aqui no Rede Notícia.